Glórias a Deus, tem cuidado muito bem de nós até aqui, né? Uma palavra para o teu coração, algo de Deus, certamente você vai dizer, olha, ainda bem que eu abri o vídeo e eu ouvi algo que me deu uma força, né? Às vezes a gente precisa receber uma força que vem, não do homem, né? Mas que venha de alguém muito mais, né, capaz de nos dar essa força, né? E mais poderoso para fazer uma mudança nas nossas vidas. Esse Deus poderoso que nos ama. Abre teu coração, escute isso, tá bom? Aqui é o apóstolo Felipete, você já conhece. E o pedido aqui é que você compartilhe bastante esse vídeo, obviamente vai chegar a pessoas que precisam, né? E que Deus também vai usar você para abençoar outras vidas. Mas primeiro você vai ser abençoado, depois você vai abençoar outras vidas. Estamos combinados? Vamos ser abençoados e vamos abençoar outras vidas? Amém? Então vamos lá. Livro de Daniel, capítulo 6, versículo 4. Daniel, capítulo 6, versículo 4. Esse texto sagrado ele nos revela uma investigação profunda, né, que aquelas autoridades babilônicas eles fizeram sobre a vida de Daniel, né? Eles investigaram a vida de Daniel e não acharam nada para acusar ele. Eles não conseguiram ver situações que eles poderiam falar mal de Daniel. Então, olha só, usando uma linguagem moderna, uma linguagem mais atualizada, fizeram uma CPI da vida dele, né? De toda a situação dele, fizeram uma devassa na vida dele, né? Na vida pública e na vida privada, né? E não encontraram nele nenhum vício e nenhuma culpa. Olha só, hoje em dia, a coisa mais difícil é encontrar, né, um governante honesto, né, um político honesto, ou até algum agente público que não esteja envolvido, né, diretamente ou indiretamente, né, em algum esquema de corrupção ou de coisa errada. A gente sabe que é raro encontrar alguém, né, que a gente possa dizer, não, esse daí eu posso confiar, né? Entretanto, Daniel, naquela época, ele foi ali um exemplo de caráter, um exemplo de caráter a ser seguido por todos nós, né? Por mim, por você. E a demonstração de que é possível viver no meio de uma geração corrompida e perversa sem precisar se corromper, aqui está. Porque Deus falou que ele era um homem de caráter, ele era um homem íntegro, né? Desde que ele foi contratado ali para viver no palácio da Babilônia, com aquelas festas, aquelas coisas tudo, né, bagunçada, Daniel tomou uma decisão pessoal. Ele disse, eu vou fazer a coisa certa. Eu vou fazer o que agrada a Deus. Então Deus está falando nessa hora. Temos que fazer a coisa certa, fazer o que agrada a Deus. Então a decisão dele, pessoal, foi permanecer íntegro. Então é isso que Deus manda falar. Permaneça íntegro, permaneça fiel ao Senhor, permaneça uma pessoa idônea. Ele resolveu Daniel, a Bíblia fala, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se, né? Não se contaminar com aquelas iguarias, aquelas finas iguarias do rei, né? Não se vender, né? Não se contaminar mesmo, né? Nem com aquele vinho todo, com aquelas bebidas todas, né, que eles bebiam, né? Então, ele pediu ao chefe dos eunucos, né, daquele que estava ali junto com o rei, que não permitisse ele se contaminar. Ele queria se alimentar, né, de algo limpo, de algo puro, né? Então a gente tem que entender que a decisão que a gente toma com Deus é de muita nobreza. Olha só Jesus Cristo. Jesus Cristo ele também viu nobreza até no caráter de Natanael, né? Quando ele olhou para ele ele estava referendo a Natanael, quando ele falou assim, eis um verdadeiro israelita, né? Em que não há dolo, né? Então, que a gente possa imitar, os homens de caráter, os homens de integridade, que a gente não se contamine com as coisas erradas, com as coisas que não é de Deus, né? Como Daniel fez, como outros homens de Deus que servem de modelo para a gente imitar. A gente não pode imitar pessoas que fazem coisas erradas, né, que se vendem, que se corrompem, não é? Então a gente precisa até escolher com quem andar, a gente precisa saber com quem a gente anda, né? Lembra do ditado, né? Com quem andas saberei quem tu és, né? Olhai para com quem andas, que aí eu saberei com quem tu és, né? Então a gente precisa lembrar dos vossos guias, né, da Bíblia, dos bons exemplos, né, os quais
pregaram a palavra de Deus, eles pregaram a palavra de Deus. A gente tem que estar perto de quem prega a palavra de Deus, de quem é considerado atentamente assim, de fazer a coisa certa, né? A gente precisa imitar mesmo aqueles que têm fé em Deus, que tiveram atitudes do Senhor, tá? Então essa é a palavra para você nesta hora. Esse é um momento em que o Senhor deseja que a gente tenha um bom caráter, e esse bom caráter precisa ser seguido, como Daniel. Ele foi muito abençoado, foi muito abençoado. Ele teve livramentos da parte de Deus, porque ele era um homem reto e andava na presença de Deus. Então, você deseja continuar tendo os livramentos do Senhor, se mantenha reto, né? Fazendo os desejos de Deus, seguindo, né, a retidão, servindo a Deus. Você vai ser muito abençoado. Deus vai te honrar muito. Deus tem promessa sobre a sua vida. Então, em nome de Jesus, que você possa manter esse exemplo de caráter, de bom caráter do Senhor, não se contaminar e ser muito abençoado. Receba a bênção na tua casa, no teu celeiro, no teu pessoal, no teu profissional, no teu sentimental, na tua saúde, no teu espiritual. Receba as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, porque o Deus que tinha bênção sobre a vida de Daniel e honrou Daniel é o mesmo Deus que tem bênção sobre a minha e sobre a sua vida e vai nos honrar. Declaro sobre a sua vida um envolvimento com o Espírito Santo e esse mesmo Espírito vai honrar você. Amém, amém, amém. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Amém. Receba essa palavra, fica na bênção, faz comentários, dá um like aí, dá um positivo, dá um curtir, manda para frente, comenta alguma coisa aqui para me ver em que altura do teu coração alcançou esse vídeo, tá bom? Um abraço do apóstolo, seja um exemplo a ser seguido. Vou repetir, seja um exemplo a ser seguido. Declare comigo, eu quero ser um exemplo a ser seguido. E assim eu preciso me manter. Glória a Deus, um abraço do apóstolo Felipete.